Boa noite, ouvintes. Estamos aqui com o nosso podcast do Norte Pioneiro do Paraná. Estamos falando diretamente de Santo Antônio da Platina, Paraná. E hoje vamos falar um pouco sobre uma amada comunidade, o amado distrito aqui da nossa região, que é o Monte Real. Eu mesmo, primeiro vou me apresentar, sou Joaquim Pedro Brambila. Eu não nasci em Santo Antônio da Platina, eu nasci em Cambará, aqui próximo na região, mas eu me mudei para cá porque eu conheci o amor da minha vida aqui em Santo Antônio da Platina, e há cerca de 4 ou 5 anos eu me mudei para cá para que eu pudesse me casar com ela, mas também para que eu achasse melhores condições no meu trabalho de docente de letras português e inglês, principalmente inglês, e agora busco a segunda graduação em História. Mas chega de enrolações e de falar sobre coisas não tão relevantes e vamos para a nossa parte histórica. Então, o distrito do Monte Real, local do qual a minha esposa veio e local no qual eu visito todos os fins de semana, é um distrito de Santo Antônio da Platina que teve sua criação oficial instituída pela Lei Estadual número 790, de 14 de novembro de 1951. Quanto à sua localização, ele faz parte do município de Santo Antônio da Platina, na mesorregião do nosso famoso Norte Pioneiro paranaense, ou microrregião de Jacarezinho, que é uma cidade polo aqui da nossa região. Quanto às características do local, é uma região principalmente rural. Tem algumas casas, alguns bairros, mas é uma região predominantemente rural, com um clima subtropical úmido, mesotérmico, e ela tem o seu acesso através da rodovia BR-153, com a distância aproximada da capital, Curitiba, de cerca de 380 quilômetros. A origem do nome é algo muito interessante, que gera algumas discussões familiares aqui entre a gente. Há indícios de influência portuguesa, pois existe uma freguesia chamada Monte Real em Leiria, Portugal. Os colonizadores portugueses que viveram na região na primeira metade do século XX podem ter inspirado essa denominação. Algo muito interessante também é que alguns moradores, em especial um senhorzinho muito simpático que dará seu depoimento depois, que é o avô da minha esposa, Sebastião Borges, eles alegam que o local anteriormente era chamado, ou pelo menos conhecido vulgarmente, como Osso de Porco. Muito embora não haja descrições ou fontes muito seguras, registros oficiais sobre essa denominação do distrito. Provavelmente trata-se mais de algo simplesmente enraizado na cultura popular. Mas o que nós podemos ter indícios concretos é de que a região era marcada pela criação de suínos desde os primeiros colonizadores, o que pode ter influenciado neste apelido popular. Existe também a referência de propriedades rurais com esse nome. Há uma fazenda que se chama Osso do Porco, cadastrado no CAR, Cadastro Ambiental Rural, localizado em Santo Antônio da Platina. Isso reforça, a ligação histórica com a suinocultura, ou pode ser que essa fazenda, que alguns moradores relatam que realmente é muito grande, muito famosa e muito antiga, tenha sido denominada, tenha sido usado de referência, ponto de referência, que pode ter acabado se confundindo com toda uma região ou bairro que hoje é conhecido como Monte Real.
O que mais podemos dizer sobre esse grande lugar? Sobre a história geral do município, nós podemos dizer sobre Santo Antônio da Platina que ela surgiu no final do século XIX, com pioneiros mineiros e paulistas, dedicados à agricultura e criação de suínos. Inclusive, para muitos que conhecem o Paraná com um sotaque um pouco mais típico, ou próximo, né, do sotaque gaúcho ou das regiões mais ao sul, podemos dizer aqui que o Norte Pioneiro, tanto Cambará, o lugar onde eu nasci, quanto o Santo Antônio da Platina e por consequência o Monte Real, o Osso de Porco, tem um sotaque realmente muito mais próximo dos paulistas e dos mineiros, como talvez seja possível notar pelo meu sotaque aqui, que é um pouco mais caipira, por assim dizer, e não tem tanto a ver com o sotaque mais próximo dos gaúchos. Outra curiosidade é que o Monte Real é um ponto de partida para trilhas que levam ao Santuário São Miguel Arcanjo, considerado um dos maiores do Brasil, passando pelo Rio das Cinzas e áreas de mata. Este é um santuário realmente muito bonito, localizado no município de Bandeirantes, porém o Monte Real possui o seu próprio santuário, que também está bastante ligado a crenças religiosas locais e pontos de peregrinação e encontro dos moradores, que é o Santuário Nossa Senhora das Graças. Esse santuário possui uma história religiosa interessante, da qual eu tentarei trazer relatos de moradores ou de pessoas que poderão contar um pouco melhor essa história para vocês. Bom, tudo isso que eu lhes trouxe, alguns dados objetivos introdutórios, serve meramente para essa contextualização, vistas por um graduando de História que é meramente um outsider, alguém que visita com frequência o Monte Real, mas tem seu conhecimento muito limitado, e as fontes relacionadas à história local são muito escassas. O verdadeiro método para você encontrar de fato a história viva de um local, especialmente uma zona rural tão pequena quanto do local onde eu escolhi para a pesquisa, é a memória e a vivência dos moradores. E agora virão então as estrelas do nosso podcast, fazendo uma maravilhosa entrevista amadora que com certeza trouxe muita valorização, autoestima, felicidade aos moradores, que ficam muito contentes sempre de poder narrar suas histórias, suas vivências, suas memórias, e se sentem muito valorizados ao fazê-lo, especialmente se tratando de idosos que muitas vezes lutam para ter uma companhia, alguém para conversar, e essa entrevista com certeza fez com que eles pudessem expor seus pontos de vista. Fique então com essa maravilhosa entrevista feita pela dona Iracema, vó da minha esposa, que mora no Monte Real há muitos anos, mas entrevistando um senhor que vem do Ceará, chamado Cornélio José Araújo. Esse senhor chegou no Monte Real há mais de 70 anos. A história dele é a história verdadeira, a história real do Monte Real. Os seus jeitos de falar, seus vocábulos, as suas histórias de vida, suas filosofias, são o que representam de fato o Monte Real, tal como nós percebemos na historiografia moderna, que não se preocupam com registros frios ou a história dos grandes homens, mas sim com a história do cidadão que realmente vivencia a história local e que representa o modo com que a maioria da população local vive. Vai falando aí, eu moro no Monte Real. Vou pensar direitinho. Eu moro em Monte Real em 62.
62. E quando eu vim de Monte Real, lá do Leôncio Corsino, depois eu vim aqui para o Monte Real. Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fui fazer, trabalhar no salão de barbeiro. Aí eu fiz um ranchinho ali perto da frente do do Júlio Pato, entre o Júlio Pato, perto do seu Daniel Pato. Aí montei um salãozinho de barbeiro, compreende? Aí depois eu fui morar no fundo da casa do Vitor, um paió, que de longe veio a gente, tinha a brecha de quase um pai no paió. Aí sim, eu fiquei trabalhando por aí, e vai daqui, vai dali, e depois eu fiz um puxadinho nesse paió e fui morar. Eu com a família, eu só tinha só uma filha só, e aí depois eu arrumei mais outra filha criada, e tinha 2 filhas. Sim, aí depois fui trabalhar na igreja. Fui trabalhar na igreja com o predeiro Federico. A igreja estava levantada, já estava levantada, mas a torre 2 andares para cima já não estava feita. Aí fui trabalhar para fazer aquela torre ali. Trabalhei um bom tempo, mais de ano ali para trabalhar na igreja. Aquela torre da igreja lá, aquele cruzeiro, foi eu que fiz. Federico fez toda a grade e eu fiz o concreto e montei o cruzeiro em cima da torre da igreja. Bom, aí fui trabalhando para lá, fui trabalhando para cá, fui tocar roça. Toquei um ano com o Pedro Poço, plantando milho da grosseira. Aí depois eu trabalhei com o Dorá Poço 4 anos, plantando milho para grosseira também. O senhor trabalhou com a Combis também, né, seu Cornélio? Sim, e aí depois eu parei de trabalhar na roça, fui trabalhar de taxista. Comprei uma Kombi em 82 e fiquei trabalhando com aquela Kombi lá numa época até 2097. Comecei em 97, veio tocando e parei. Eu acho que o senhor foi o primeiro Fui. É o primeiro que teve Kombi, né? Foi o primeiro táxi aqui de Monte Fiquei Real. 18 anos em Monte Real de suplente de delegado. Era barbeiro, açougueiro, eletricista. Nossa. Trabalhei 100 dias na prefeitura. Infelizmente, o chefe, que era o Hermínio Braga, mandou embora, porque eu comprei um boteco com uma mixaria. Eu dei o carrinho, que eu tinha um carrinho Corcel, eu dei a troco do boteco do rapaz, não tinha quase mercadoria. Aí o Hermínio falou: assim como você comprou um boteco agora, você está dispensado da prefeitura. Eu falei: Hermínio, mas eu não tenho nada a ver com o boteco quem vai tocar é a mulher. Aonde é a venda do Ratinho hoje, né? Uhum. Aí fui tocar, montei um bar e fui tocando o bar. Trocando de carpinteiro e a mulher tocando o bar. E aquele da esquina, o que era, seu Cornélio? Naquela época, ali o botecão ali, o que era aquele ali na esquina? Era casa portuguesa? Assim, eu comprei um terreno para apoiar o bar. Eu tinha o bar, o tio Leôncio queria vender aquela parte ali da esquina de baixo para mim. Aí, infelizmente, o genro dele não deixou ele vender para mim, porque disse que eu não podia pagar. Aí,
Quando foi à tarde, chegou um rapaz aí perguntando para minha família, o Cornélio tá aí? Eu falei, tá, então eu quero falar com ele. O que foi, né? Ele falou, olha, eu vendi o sítio ali por 420. Eu tenho 400 cruzeiros, você quer pegar juro? Falei, nossa, eu pego. Aí eu vou comprar um bar, vou comprar a venda, né? Aí eu peguei os 400 contos dele. Quando foi a tardezinha, chegou o Antônio Benedetti, chegou e falou que, Cornélio, eu tenho 200 contos, você quer pegar juro com o prazo do ano? Eu falei, eu pego. Aí o Julinho Giovanetti estava vendendo o terreno aqui no fundo, aqui no Monte Real, aqui perto do cartório, aí por aí. Só tinha só esse terreno aí da esquina ali, perto do bar do Pedro ali. Aí ele dava por 5.500, eu falei, 5 não tá bom não. 5.500, aí eu paguei os 5.500, porque eu já tinha pegado dinheiro mesmo. Aí arranjei o Vitor para fazer a casa. Fui na cidade, comprei o material, comprei tijolo, comprei tudo o material para fazer a casa. O Vitor trabalhou 2 dias, parou, disse que não ia trabalhar mais. Eu falei, tá bom, não vai, não vai. Aí arranjei o Dito Carneiro. O Dito Carneiro trabalhou mais 2 dias, falou que não ia trabalhar não, começou a fazer a frente da igreja, da casa, e não. Eu falei, tá bom. Aí eu falei, sabe de uma coisa, eu vou comprar tudo o material de pedreiro e eu mesmo vou construir. Aí eu mesmo comecei a construir. Fui lá no Norado de lá e falei para um camarada que o Norado tinha lá se ele queria trabalhar de servente para mim. Aí ele falou, trabalho. Aí ele veio trabalhando, desci o pau. Fiz a casa, levantei a casa. É essa casa que você mora aqui? Que mora é o Pedro ali. Pedro do Bar. Pedro do Bar. É. Aí... Essa casa, Ana, é onde é a casa do Pedro do Bar ali. É. Foi a primeira casa que ele construiu ali. Aí eu construí essa casa. Aí eu morava na esquina onde o Leôncio não quis, onde o genro dele não deixou eu comprar. Essa esquina, Ana, era ali onde é a casa portuguesa, né? O botecão. Terminei a casa dia 23 de dezembro. Montei tudo, o bar, eu puxei tudo a mudança, montei o bar, quando foi o Natal, aí eu desci o pau trabalhar já na casa, já estava morando na casa e trabalhando na casa. E tinha um salãozinho num lado assim de barbeiro, domingo eu trabalhava de barbeiro. Uhum. E no meio de semana a mulher tocava o bar. Sim. Aí eu fui trabalhando de pedreiro para aqui, para ali, trabalhando de pedreiro para aqui, para ali, depois arranjei o açougue do Manso Português. É o primeiro açougue que teve aqui também no Monte Real? É. Aí a dona Tereza me ofereceu o açougue, eu peguei o açougue para tocar. Toquei uma temporada, aí a dona Tereza dispensou. Não é para tocar mais, eu parei. Aí fui trabalhar. Uma coisa não, você vestir para aqui, outra aqui vestir para ali, e sempre sendo suplente de delegado. Ô, seu Cornélio, e daí? Esse cartório aqui, abriu faz muitos anos também, né? Esse cartório aqui. O cartório de Zé de Cartório faz muitos anos que trabalha aí, que ele compôs o terreno aí também do Julinho Giovanetti. Uhum. E tocou uma parte ali para baixo, aí eu trabalhei um ano e pouco trabalhando de tomar conta de bote. Bote e o jogo de cacheta, jogo de bote. Eu trabalhei tudo na minha vida. Eu ajudava então, o cartório já deve ter uns 70 anos. A Ivone, né? E toda a vida foi tocado pelo seu Zé do cartório. Aí depois ele vendeu esse cartório aí. Fala, pode falar. A delegacia foi inaugurada naquela base de 54 que eu vim aqui na delegacia assistir a inauguração, mas se eu não me engano o prefeito era Minguinho. Dominguinho? Era o Dominguinho. O Dominguinho que era o prefeito nessa época, que foi inaugurada a delegacia aqui do Monte Real. Aí eu morava nos Cortinos, aí vinha aqui assistir
Inauguração. Essa inauguração do cemitério. Infelizmente... Do cemitério não, da delegacia. Na delegacia, quer dizer. Aí na hora terminou a inauguração, eu peguei uma garupa até no Leôncio, do caminhão da prefeitura. Cheguei lá em cima, cacei meu registro, não estava em meu bolso, roubaram meu registro. Aí, infelizmente, a única pessoa que estava junto comigo era um soldado. E não pode ter sido outro e não ter o soldado que pegou o meu registro. E o registro tinha lá uns R$2.000, naquele tempo uma mixareinha. Bom, aí pus na rádio. Fui na rádio, o varredor de rua vai e acha esse documento. Sem dúvida, o soldado jogou fora, né, certo? Achou esse documento. Sim. Aí mandou chamar eu, um gordão que trabalha na prefeitura. Olha, seu Cornélio, eu achei esse documento na rua. Eu barrei na rua, achei esse documento. E tá na rádio aí, é seu isso aqui. Eu olhei e falei, é meu documento mesmo que jogaram aqui, porque foi sumiu do meu bolso no dia da inauguração da delegacia. O primeiro bazar aqui do Monte Real foi o bazar do senhor João Chagas. João Chagas. Ele comprou... Monte Real, na época, não tinha luz, Ana, não tinha luz elétrica. Era tocado com um telefoninho assim de manivela. Era tocado por manivela. Nossa, Ana. Ai, meu Deus. Quando eu fazia festa... Ô, seu Cornélio, e esse colégio aqui foi... Já tem quantos anos, mais ou menos, que foi inaugurado esse colégio? Aqui, né? Ô, Ana, na época, o colégio foi inaugurado 54, 55, mais ou menos, o seu Cornélio falou. Ô, Ana, a escola de cima foi inaugurada depois do colégio. E foi colocado o nome de Ivonice, porque era o nome da mulher do seu Agostinho, né? Que era Ivone, que morreu, e era professora ali. Daí foi colocado o nome dela. A primeira farmácia, que só teve uma aqui no Monte Real mesmo, foi do seu Eugênio. A primeira escola foi construída do lado de cima de casa ali da delegacia, onde era o postinho. Uhum. E o seu Cornélio falou que as professoras eram a dona Miriam, a dona Ana do Pedro Juliano, a dona Ana, Juliano, a mulher do seu dito, eu me esqueci o nome dela. O primeiro bazar aqui do Monte Real foi o bazar do senhor João Chagas. João Chagas. Ele comprou... Começou o bazarzinho dele... Uma dúzia, 12 dúzias, uma grossa. 12 dúzias de copo. Agora uma moradora aqui do Monte Real, que chegou a viver lá desde uma tenra idade, desde que era bebezinha, apesar de ser também muito jovem, é a minha esposa. Então aqui a história realmente é caseira, é local, e é assim que a gente gosta. Então me responda, Ana, o que você achou sobre a entrevista da sua avó, Dona Iracema, que também é uma moradora muito antiga, com o senhor Cornélio? Originalmente, né, nós tínhamos planejado entrevistar o seu avô, que também acabou contribuindo um pouco com a nossa pesquisa, mas o que a senhora pode me dizer sobre isso, sobre a entrevista de sua avó, Dona Iracema, com o senhor Cornélio? Então, para começar, eles lá, o casal mesmo, meu avô e minha avó, eles decidiram entrevistar o seu Cornélio, porque apesar do meu avô ter morado lá na infância e morar lá hoje, o meu avô, ele se mudou bastante, meu avô viajou bastante. Meu avô chegou a morar em São Paulo, então ele e minha avó decidiram por comum acordo que seria melhor entrevistar o seu Cornélio. O seu Cornélio, eu conheço ele desde muito pequena mesmo. Ele é casado, hoje em dia ele é viúvo, mas ele se casou novamente com uma sobrinha da minha avó. Então tá tudo meio que em família, assim. E eu lembro de quando a gente era criança, eu e meu irmão, a gente ia na casa onde ele morava, que era uma casa um pouco mais afastada, e pra pegar amendoim, que ele plantava amendoim. A gente ia lá pegar amendoim.
Eu lembro disso. E abóbora. Tinha amendoim e tinha abóbora lá. Eu lembro que tinha um pátiozão enorme assim, eu e meu irmão, a gente ficava brincando. Muito bom. Para começar, né, eu tinha falado que a gente iria falar um pouquinho sobre esse nome que a gente ouve, né, de alguns moradores, que é o osso do porco. Sobre as minhas pesquisas, eu descobri que existe uma fazenda muito grande no local que tinha esse nome, que também havia bastante o trato suíno, né, uma atividade local. O que mais que você pode me dizer sobre isso? Porque eu acabei prometendo no nosso podcast que eu falaria sobre isso, mas o senhor Corsini e o senhor Cornélio, perdão, e a dona Iracema acabaram não tratando muito do assunto. Você pode me dizer algo sobre isso, de histórias que você ouviu? Olha, o que eu sei, no começo realmente era chamado de osso do porco, só que acabou, depois de um tempo, ou desde o começo, já era um nome pejorativo para os moradores. Sabe? Então eu acho que por eles acharem que era um nome pejorativo, mesmo vindo, né, do trato de suínos, tanto que tem muito trato de suínos até hoje lá. Conheço muita gente que lida com suínos lá. Eu acho que acabou se tornando um nome pejorativo e por isso que se tornou Monte Real. Tanto que os mais antigos nem gostam que fale que é o osso do porco. Eles ficam bravos, assim. Entendo. Provavelmente pejorativo no sentido de diminuir a população rural ou algo como diminuí-los como caipiras ou coisas desse tipo, certo? O que você pode me dizer sobre a história religiosa do Templo Nossa Senhora? Então, o templo, né, o santuário, a gente chamava, o nome oficial é Nossa Senhora das Graças, mas quando eu era criança a gente chamava popularmente de Santinha. Então a gente vai lá na Santinha, vamos lá na Santinha. E eu fui descobrir a história recentemente, eu sempre fui muito curiosa, mas eu descobri a história recentemente. Aparentemente 3 mulheres em locais diferentes, se eu não me engano, no Monte Real, em Curitiba, em São Paulo ou Bandeirantes, eu não vou me lembrar a terceira cidade agora, elas sonharam ao mesmo tempo, no mesmo dia, que Nossa Senhora vinha para elas e falava que era para ser construído um santuário naquele local, né, que é um pouco depois do Monte Real, saindo assim do Monte Real. Então foi por isso que foi construído esse santuário lá. E existem muitos relatos de aparições e fotos onde dá para claramente ver uma imagem de Nossa Senhora onde não deveria ter. Então é um lugar muito, muito abençoado. Muito legal. E bonito também. Bom, eu sempre ouvi de você e da sua avó, da sua família, o fato de que o local onde vocês moram, no Monte Real, ter sido anteriormente uma delegacia, e isso ter a ver com o fato do seu avô e de sua avó terem trabalhado por muito tempo na escola local. É isso mesmo? Ou estou fazendo algum tipo de confusão? Como que funciona isso? Foi exatamente isso. Quando eu era criança, a Melina também quer falar. Nossa filhinha. Nossa filha de 3 meses tá aqui no meu colo. Mas eu lembro muito bem dessa história, porque eu já era nascida, eu tinha 5 anos na época. Ali era a delegacia, era da Dona Irene, o nome da mulher que morava lá, e o marido dela, eu não lembro o nome. E eles se mudaram, né? Se mudaram de lá e a delegacia ia acabar. E aí, nessa época, existia uma lei de que os zeladores da escola, as pessoas que possuíam a chave da escola, tinham o direito de ter uma casa para morar. Tanto que várias escolas pelo Paraná, vocês podem perceber que junto das escolas tem uma casa. E é exatamente isso. Só que a escola lá é muito pequena. Eu lembro que foi feito, que foi medido até, mas não tinha espaço para ter uma casa para minha avó. E nessa época, eles estavam saindo ali da delegacia, e aí a diretora da escola na época, que era a Dalva, falou: olha, tá vagando uma casa aqui. E era uma casa muito boa, assim, uma casa que a gente nunca sonharia em ter condições de pagar um aluguel ou comprar. Era uma casa muito, muito boa. E aí o vereador da época, que era o Santinho Furtado, que é um vereador muito famoso aqui de Santo Antônio, inclusive a rodovia que traz aqui pra nossa casa leva o nome dele.
ele mexeu os pauzinhos e aí a minha avó conseguiu se mudar para essa casa. E depois de muita luta, a gente entrou com um processo de uso capião e hoje essa casa tá no nome da minha avó. Olha aí que legal, isso é a história de tantos brasileiros, não é verdade? Agora, por último, tem alguma história interessante ou outra curiosidade que você pode nos contar sobre o local? Eu sempre ouço você falando sobre a questão de um médico muito famoso e muito antigo também na região, certo? E com ele vem algumas histórias até um pouco mais pesadas ou coisa do tipo, que vem talvez até do seu pai, que morou muitos anos no local, não é? Conte um pouco melhor sobre isso. Então, essa é a história do Dr. Alício Dias dos Reis. Inclusive, os filhos dele são médicos hoje em dia. A filha dele, a neta dele é médica. E ele era o médico do rural. Ele que atendia todo mundo no rural. Então, por exemplo, o único parto da minha bisavó que foi feito por um médico, que foi de um bebê natimorto, foi feito pelo Dr. Alício. E essa história que meu pai conta, o meu pai era muito amigo, né, na juventude, do filho do atual cartuário, lá do Monte Real. Aí um dia, nessas brincadeiras de moleque, né, meu pai devia ter seus 17, 18 anos, eles começaram a fuçar nos documentos antigos do cartório, né, isso já em outra época, hoje em dia eu acho que um adolescente não faria isso, mas eles começaram a fuçar nos documentos do cartório e acharam a certidão de óbito de uma mulher. Meu pai lembra o nome dela, eu não vou me recordar, mas era uma certidão de óbito e junto, meio que grampeado, tava a certidão de óbito da mãe e do filho. Então a gente já consegue, né, inferir que foi uma morte decorrência de um parto. E na certidão de óbito da criança tava escrito: o bebê era normal com 2 cabeças normais. Então nasceu um bebê de 2 cabeças. É provavelmente um gêmeo siamês que não vingou. E aí a gente, procurando histórias do povo mesmo, a gente conseguiu a história de um outro senhorzinho que mora lá, que é o seu Pedro Posse, né, que a gente carinhosamente chama de seu Pedrica. Ele hoje em dia já deve ter mais de 90 anos também, mas na época ele tinha 15 anos e a família dele era a única família que tinha trator. E ele, mesmo com 15 anos, foi a pessoa chamada para ir buscar o médico, porque a mulher já estava mais de 48 horas em trabalho de parto, a criança não nascia, não sabia o que estava acontecendo. Só que mesmo ele indo o mais rápido possível, né, um trator ainda é muito lento, ele não conseguiu, né, nem buscar o médico, nem chegar a tempo. E quando o Dr. Alício chegou, a mulher já tinha morrido e o bebê e suas 2 cabeças normais também. Muito obrigado, meu amor. Bom, aqui é um podcast sem frescura, um podcast que eu espero que seja muito gostoso para a comunidade ouvir. Eu estarei postando esse podcast nas minhas redes sociais. Acredito que até a data em que eu publico esse trabalho, que foi inicialmente planejado para ser um trabalho de faculdade, acredito que a população ainda não vai ter um acesso muito grande a esse arquivo, a esse áudio, a esse podcast. Mas eu espero fazer o possível para que mais pessoas do Monte Real possam ter acesso a esse conteúdo e possam principalmente poder contribuir. É algo que eu acabei me empolgando, gostando bastante do trabalho, da linha de pesquisa, caso fosse desenvolvido mais a fundo, talvez futuramente com um TCC ou talvez até uma tese de mestrado ou doutorado. É algo que eu me diverti bastante fazendo. Então é isso aí, esse foi o nosso podcast com histórias de gente simples, gente trabalhadora, e que é o que importa de fato aqui no nosso Monte Real para a historiografia moderna. Tchau, tchau, gente.